Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. E o vídeo de hoje, o primeiro de 2023, eu quero começar desejando um feliz ano novo para todo mundo que tá aqui no canal. Se você tá chegando nesse vídeo aqui, seja muito bem-vindo. E eu quero muito agradecer a vocês. Eu fiz um post aqui na comunidade, mas eu precisava vir dizer aqui em vídeo, né, para todo mundo que acompanhou aí o canal crescendo nesse metade aí de 2022 até o final. Eu não esperava que ele fosse crescer tanto quanto ele cresceu e eu devo isso muito a vocês que estão aqui todos os dias comentando, compartilhando, curtindo, sugerindo casos. Eu tô muito feliz e cada vez mais empolgada para trazer novos casos aqui para vocês, para atender todos os pedidos que vocês fazem aqui de casos que vocês querem que eu conte, né? Eu reconte, na verdade, para vocês. E é isso, gente, eu não poderia estar mais feliz aqui com esse trabalho nesse canal do YouTube e, enfim, muito obrigado por isso. O caso de hoje que eu vou trazer aqui é um caso que vocês pediram bastante aí no decorrer desses meses e também naquela postagem que eu fiz na comunidade pedindo aí sugestões de casos para vocês. Ele é um caso bem conhecido, muitas pessoas já falaram desse caso, mas eu acho que todas as vezes que eu escuto sobre esse caso, ele nunca perde o impacto que ele me causa. Ele é um caso para mim muito forte. Quem já conhece esse caso sabe, e quem não conhece, se prepare, porque é uma história incrível. Hoje a gente vai falar de Alison Botha. Alison nasceu dia 22 de setembro de 1967 em Port Elizabeth, na África do Sul. Quando ela tinha 10 anos, os seus pais se divorciaram e ela passou a maior parte da sua infância morando com a sua mãe e o seu irmão. A Alison é descrita como uma pessoa alegre, uma pessoa assim muito amiga. Ela tinha assim um certo sucesso, digamos assim, na escola. Ela sempre tinha ali um envolvimento nas coisas acadêmicas. Ela fez algumas viagens aí ao redor do mundo. Na verdade, ela passou assim pequenos períodos de tempo em vários locais e depois ela acabou voltando para a cidade dela. Quando ela voltou ali para a cidade dela, ela começou a trabalhar numa empresa de corretora de seguros e ela se deu muito bem nisso. Ela era muito bem sucedida no trabalho dela. Os amigos da Alison descrevem ela como aquela amiga de verdade, né? Aquela amiga que tá ali pra você, mas ao mesmo tempo ela não era aquela amiga que sempre ia passar a mão na sua cabeça. Se ela precisasse te dizer alguma coisa que você não queria ouvir, ela ia fazer isso. Ela era esse tipo de amiga que ela tava do seu lado nos melhores momentos, mas também tava ali nos piores. Ela também tinha o costume de sempre mostrar para os amigos o quanto ela gostava deles, o quanto ela apreciava a companhia deles, pequenos detalhes do dia a dia, né, que às vezes mudam o dia de alguma pessoa. Então ela comprava às vezes alguma lembrancinha ou flores. Quando ela recebia algum amigo dentro de casa, ela gostava de deixar a mesa posta com todos os detalhes. Era só o cuidado, o carinho e a felicidade que ela sentia de receber ali os amigos na casa dela. Então todos os seus amigos e colegas que conviviam com a Alison, eles conseguiam sentir que eles eram queridos por ela. Então aqui na época dos fatos, a Alison ela tava com 27 anos e ela tava vivendo a melhor fase da vida dela. Ela tava com um emprego que ela gostava dos colegas de trabalho, realmente no auge ali da vida dela. Então no dia 17 de dezembro de 1994, ela, uma amiga e o filho dessa amiga dela, eles vão pra praia pra aproveitar um dia bonito, de sol. Eles ficam lá um tempo conversando, simplesmente aproveitando esse dia. Nada naquele dia parecia que ia dar errado. Depois que eles saem da praia, eles vão pra casa dessa amiga da Alison e lá eles se encontram com mais 2 amigos e ali eles começam alguns jogos de tabuleiro. Tava tudo muito gostoso. Conforme o dia foi passando, mais ou menos ali no final da tarde, eles resolvem ir pra casa da Alison e lá eles também continuam ali tomando alguns drinks, se divertindo e dando risada. Eles acabam pedindo uma pizza também e mais ou menos ali por 1h da madrugada, essa melhor amiga da Alison, ela diz que ela precisa ir pra casa. E a Alison, ela era dessas amigas que ela não ia simplesmente deixar a amiga voltar pra casa sem saber se ela ia voltar com segurança nem nada do tipo. Então ela oferece uma carona pra essa amiga. A amiga, de início, ela fala que não precisa, que ela ia dar um jeito de ir embora, táxi, alguma coisa assim, mas a Alison, ela fez questão de levar essa amiga pra casa dela. A Alison, ela tinha um carro que era um Renault amarelo, inclusive ele tinha um apelido que eu acho que era Reginald, seria Reginaldo. Eu achei bem curiosa essa informação.
ela vai e leva a amiga pra casa, e quando ela tá retornando, ela tá ali simplesmente dirigindo à noite, né, já era de madrugada, já no dia 18 de dezembro. As ruas calmas, né, aquela iluminação ali só dos postes e tudo mais. E quando ela retorna ali pro condomínio dela, ela percebe que a vaga que ela sempre colocava o carro estava ocupada, que era uma vaga que era muito próxima à porta, né, do apartamento dela. Fica um pouco chateada porque ela gostava daquela vaga, justamente por ser próxima à porta, então ela começa a andar ali pelo estacionamento do condomínio até que ela acha uma vaga para parar o carro. Ela encontra uma vaga, ficava mais ou menos aí uns 10 metros da porta da casa, e não era a vaga ideal, porque ficava num local meio escuro, não tinha tanta iluminação, mas enfim, era o que ela tinha ali pro momento. Era ali ou não tinha onde parar. Então ela deixa, estaciona o carro e desliga o carro. Quando a Alison ela tá fazendo esse movimento para pegar a bolsa que ela tinha deixado no banco do passageiro, né? Normalmente isso acontece, normalmente deixo minha bolsa no banco do passageiro, não é muito seguro fazer isso, mas normalmente é assim. Quando ela estava aqui inclinando para pegar a bolsa, ela sentiu uma movimentação, como se fosse um vento quente assim meio que no rosto dela, e quando ela percebe, tem um homem que tinha acabado de abrir a porta e tava com uma faca apontando para ela. Ela leva alguns segundos para processar essa informação e o homem simplesmente diz: não tente reagir, senão eu vou te matar. Então, em questão de segundos, ela acaba indo pro banco do passageiro enquanto esse homem entra e fica no banco do motorista. Ele liga o carro e começa a tirar o carro da vaga e sair do condomínio. Essa cena, gente, já é muito amedrontadora, se você for pensar, né, que você está quase na sua casa, você está quase chegando ali, você consegue ver o lugar que você chega todos os dias, um lugar que para você é seguro, e agora ela tá dentro do carro com um cara que ela não faz a menor ideia de quem seja, ameaçando ela, e tá indo pra sei lá onde, só ficando cada vez mais longe da casa dela. Esse homem diz pra ela que ele queria usar o carro dela ali durante 1 hora, um pouco mais, e depois ele iria liberar a Alison. E a Alison, ela começa a dizer: se você quer o carro, pode levar, não tem problema nenhum, só deixa eu ir embora. Mas ele dizia que não, que ele queria usar o carro, mas ele queria que ela estivesse junto. Ele começa a tentar conversar com a Alison de um jeito muito estranho, como se eles fossem conhecidos ou algo do tipo. Ele começa a perguntar sobre o namorado dela, que na verdade ela não tinha, né? Mas ela aproveitou esse momento e ela começa a dizer que o namorado estava em casa esperando ela chegar, justamente para ele achar que tinha alguém esperando ela em casa, que ia notar a ausência dela e fosse procurar por ela. Mas isso de maneira nenhuma amedrontou esse cara que tava com ela no carro. Ele começava a fazer umas perguntas aleatórias, se ela conhecia fulano, e era tudo muito estranho, era tudo muito bizarro, né? De repente ela tava nessa situação. Ele chega a perguntar o nome dela e ela não diz que o nome dela é Alison, ela fala que o nome dela é Susan. E ele diz que o nome dele era Clinton. A Alison, já muito apavorada nesse momento, tá ali tentando ficar o mais calma possível e sempre frisando que ele poderia levar o carro, que ele poderia deixar ela livre, né, que ela não falaria nada pra ninguém, mas ele não aceitava isso. E ele começou a falar que ele precisava pegar um amigo num lugar, assim. Ele falava que ele tinha que pegar esse amigo e daí eles iriam fazer algumas coisas e depois ele iria liberar a Alison. E ele começou a dirigir com o carro da Alison num bairro que é meio noturno, digamos assim. Então tinham vários barzinhos, várias pessoas do lado de fora, mas a Alison, nesse momento, ela ficou com muito medo, por exemplo, de sair do carro para pedir ajuda, alguma coisa do tipo, e alguma dessas pessoas que estavam ali fora conhecerem ele e de alguma forma, em vez de ajudar ela, acabassem ajudando ao Clinton, né, a esse cara que tava ameaçando ela com uma faca. Enquanto eles estão dirigindo, ele fica meio que analisando a multidão, as pessoas que estão ao redor, até que ele avista esse tal amigo que ele queria pegar. O nome desse cara era Theon Kruger. Gente, eu não sei exatamente se é assim que se pronuncia o nome dessa pessoa, eu vou mencionar aqui o nome dele sempre como Theons. Quando o Theons chega ali perto do carro, o homem que estava ameaçando a Alison com a faca, ele fala: olha só, essa é minha nova amiga, a Susan. E nisso ele também entra no carro. Agora era Alison com esses dois homens dentro do carro dela, andando pela cidade.
E nesse momento, eles ainda estavam aí nesse local que era meio que cheio de bares e tudo mais, então as pessoas que passavam pelo carro onde a Alison estava, não olhavam pra dentro do carro, né? E a Alison, ela também ficava com muito medo de ter qualquer reação, de pedir ajuda, porque temos que lembrar que ela tá dentro de um carro com 2 homens que ela nunca viu na vida, um deles tá ameaçando ela com uma tava completamente em desvantagem dentro do carro, então eu acho que o medo que ela tinha também meio que paralisou ela nesse momento. E a Alison, ela chega a dizer que esse segundo homem que entrou no carro tinha uma expressão muito vazia, assim, era como se ele não tivesse nada dentro dele, o que deve ter sido mais amedrontador ainda. Eles acabam dirigindo para um local mais isolado, onde não tinha movimentação nenhuma, e ainda entrando mais ou menos uns 90 metros longe da estrada, né? O que eu imagino que seja assim, você entrar num local de mato, alguma coisa assim, afastado da estrada. Eles entram com o carro. Quando eles desligam o carro, eles informam a Alison que eles estavam ali para fazer sexo com ela e que eles acreditavam que ela já sabia disso. E daí veio a pergunta, né? Eles perguntaram para Alison se ela iria resistir ou se ela iria cooperar com aquilo tudo. Naquele momento, aonde a Alison percebeu que ela estava sozinha com esses 2 homens horríveis e que com certeza elas sentiam que eles eram muito, muito maldosos, ela estava num local totalmente sem ninguém, escuro. Nesse momento, ela fala para eles que ela vai cooperar. Nisso, o Theons, que estava do banco de trás, ele sai do carro e é nesse momento que o Clinton começa a abusar sexualmente ali da Alison. Ele fica ali um tempo e de repente ele para, ele sai do carro e ele chama esse amigo dele para fazer a mesma coisa. É dito que nesse momento o Theons, ele não consegue fazer nada com a Alison e ele volta pro amigo e diz: "Friends, eu não consigo fazer isso." Nisso, a Alison percebeu que o cara que ela achava que era o Clinton, na verdade era Franz, né? Porque foi a hora que o Theons falou o nome verdadeiro dele. Então vamos dar aqui uma pincelada em quem eram esses 2 homens. Franz Dutoit era filho de um policial e sua família era cristã devota. Mas ele não tinha essa mesma devoção, na verdade ele nunca se sentiu parte da religião, ele nunca sentiu que esse lado da família tivesse a ver com ele. Na escola é dito que ele era um aluno um pouco preguiçoso, mas não é que ele não sabia fazer as coisas, ele sabia, ele simplesmente não queria fazer. Ao mesmo tempo que ele tinha essa personalidade meio errática, digamos assim, ele atraía muitas pessoas, então ele era um pouco popular, né, no meio ali da escola. Ele começou a se envolver com drogas muito cedo e ele disse que ele começou a ouvir heavy metal desde quando ele era pequeno e que foi por causa disso que ele tinha esse comportamento totalmente errado, porque ele escutava essas músicas e as músicas meio que incitavam isso nele. Inclusive quando ele colocou fogo na escola onde ele estudava aos 13 anos. Foi essa desculpa que ele usou, que era por causa das músicas de heavy metal que ele escutava. Bom, depois que ele colocou fogo na escola, ele teve que mudar de escola, né? Obviamente. Até porque, como ele era filho, né, de policial, então ficava uma imagem meio ruim também pro pai dele, né? Nesse momento ele também começa uma amizade com uma menina que ele disse ser uma bruxa das trevas e que foi por causa dela também que ele tinha esse comportamento. Ou seja, nunca o problema era ele, era ou as músicas ou essa amiga que dizia ser bruxa. Ele começou a dizer que essa amiga começou a ensinar ele a fazer feitiços e eram feitiços pro mal, não eram coisas boas, e nisso ele começou aí a prometer coisas para o diabo e essas coisas acabavam acontecendo, então ele tinha que fazer essas coisas de uma forma aí de pagar, né, esses feitiços e essas promessas que ele tinha feito. E foi aqui mais ou menos na adolescência e início da juventude que o Franz, ele começou a ter uma vida sexual, mas não era saudável porque ele fantasiava muito com a ideia do estupro, fantasiava muito com isso e quando ele se relacionava com uma menina, ele queria que tivesse esse tipo de relação, como se não fosse consensual. E eu vi num vídeo que ele tinha até, digamos assim, uma lábia, porque
Ele conversava com as meninas, já mulheres, né, porque foi mais no começo da juventude dele, também um pouco posterior também. Ele meio que colocava essa ideia na cabeça das meninas de que não é que ele iria estudar a elas, ele tava contando como ele gostava de fazer o sexo. Então ele entrava nesses assuntos com essas meninas, dizendo quais eram as preferências dele, de alguma forma elas aceitavam isso, de que aquilo que ele vai fazer com ela, que óbvio ela jamais imagina como vai ser, é só uma fantasia sexual, quando na verdade não é. Porque na hora as meninas começam a ver o que acontece, elas não querem fazer, e na cabeça dele isso faz parte do acordo deles, elas dizendo que não querem, quando na verdade elas realmente não querem, e ele acaba abusando delas sexualmente. Então isso foi uma recorrente aí na vida desse cara do Franz. Os pais chegaram a enviar o Franz pro exército pra ver se ele arrumava essa personalidade dele, tudo que ele estava fazendo de errado, e por algum tempo isso funcionou. Mas no exército ele teve vários problemas também, e quando ele voltou parecia que ele estava melhor, mas nada disso adiantou. Quando ele volta do exército, ele acaba conhecendo uma mulher, mais ou menos ali em 1990, ele tem um relacionamento com ela e eles acabam tendo um filho. Só que pouco depois que eles têm esse relacionamento, ele acaba se separando dela e vai morar em Port Elizabeth, e foi a hora que ele abandonou, né, essa mulher e o filho, sem nem pensar duas vezes, simplesmente porque ele disse que ela não o satisfazia mais sexualmente. Quando ele chega ali em Port Elizabeth, ele acaba encontrando um emprego como mecânico, mas também não durou muito, porque ele acabou roubando da empresa ali, da mecânica onde ele trabalhava, e ele foi demitido, obviamente. Em 93, ele acaba conseguindo um trabalho numa boate, e foi nessa boate que ele acaba conhecendo os Theons e também conhecendo uma outra mulher que ele também se casa. Então, assim, a vida do Franz, eu não encontrei muita coisa assim sobre a infância dele, mas aparentemente ele teve uma infância normal. Os pais dele não tem nenhum sinal de abuso, agressão, violência ou nada do tipo. Ele aparentemente cresceu realmente numa família boa, numa família que quis o melhor pra ele sempre, né? A gente não tem como exatamente saber, mas foi o que eu consegui encontrar. Na família do Franz, aparentemente o errado, o perturbado sempre foi ele. Quando ele conhece o Theons nessa boate, ele percebe que o Theons é uma pessoa muito fácil de manipular e que logo que eles se conhecem, o Theons meio que viu no Franz um cara assim pra ele se apoiar, um cara pra ele admirar, porque ao contrário do Franz, o Theons teve sim uma infância bem difícil. Ele cresceu numa família muito pobre, a mãe dele chegou a se casar ali 3 vezes, na verdade o pai dele nem viu ele nascer, assim, o relacionamento da mãe com o pai dele acabou antes dele nascer. Depois a mãe começou a namorar um outro cara pra tentar ter uma figura paterna, que também não deu certo, e depois teve um terceiro marido que acabou sendo padrasto do Theons, e a relação não era boa, né, não tinha nenhum tipo de amor, nem nada disso. Na verdade esse padrasto não gostava dele, né, e tratava ele mal desde criança. Não consegui encontrar se tinha exatamente abusos assim mais intensos, mas eu sei que ele foi criado meio que ninguém liga pra ele. Ele tinha uma característica física que faziam as pessoas praticar muito bullying com ele. Ele tinha 3 mamilos. Então, eu imagino aqui, isso é uma imaginação minha, né? Nos Estados Unidos, você sempre tem que praticar esportes, você tem que ir lá tomar banho todo mundo junto depois da aula, né? Aquilo que a gente vê em filme. Então, eu acho que é uma coisa que ele não conseguiu esconder. Então, ele era muito ridicularizado, ele sofria muito bullying. Ele queria sair com as meninas, mas as meninas não queriam sair com ele por causa disso. E também porque ele era um cara extremamente estranho, ele ficava sempre sozinho, né? Ele não tinha nenhum tipo de vida social, ele não era legal com as pessoas. E daí, ao invés de ele pensar no que ele poderia fazer de diferente pra ter mais amigos ou querer sair com as meninas, alguma coisa assim, ele culpava essas meninas por não quererem sair com ele. Então, ele cultivou dentro dele uma raiva muito grande
contra mulheres, né, contra meninas, porque na cabeça deles era isso, né, elas não queriam sair com ele, então ele tinha que odiar essas mulheres pra sempre. Ele tentou tirar a própria vida algumas vezes, ele tentou fugir de casa algumas vezes, mas ele acabava sempre voltando, porque ele dependia da mãe, né, a mãe, por mais que não fosse amorosa com ele, dava comida pra ele, dava um teto pra ele ficar, então ele acabava voltando. Então ele era esse cara que ele não se encaixava em lugar nenhum, ele sempre se sentia deixado de lado. Ele também teve uma história parecida com o Franz no exército, ele também foi mandado pro exército para ver se melhorava alguma coisa, o que também não adiantou. E ele conheceu o Franz quando ele tinha cerca de 19 anos, então assim, foi logo depois aí dele voltar do exército. Então aqui a gente pensa, né, um cara que sempre estava ali deixado de lado, sempre foi uma pessoa sozinha, com algumas dificuldades na vida, esse bullying e tudo mais, e ele conhece o Franz, que de cara já começa a falar sobre o diabo com ele, sobre outras coisas, e ele olha esse cara meio que como um cara pra seguir. Olhou pra ele, quis ter uma amizade com ele, e obviamente ele foi muito, muito influenciável pelo Franz, não tirando a culpa do que ele vai fazer, porque ele não é nenhum anjinho, ele sabia exatamente o que estava fazendo, mas nessa dinâmica dos dois é bem claro de ver que o Franz era o dominante, o que dava as regras, o que decidia tudo, e o Theon simplesmente seguia porque gostava daquela situação. Como eu disse, ele não é nenhum santo. Tanto que, já nesse ano aqui dos fatos, eles já tinham cometido alguns crimes juntos. Eles tinham perseguido e abusado de uma mulher de 20 anos, só que ela ficou muito amedrontada, ela demorou cerca de uma semana mais ou menos para ir às autoridades para denunciar. E daí quando eles foram pro tribunal, ficou meio que a palavra dela contra deles, não se tinha muitas provas, né, depois de uma semana, e eles acabaram pagando uma fiança e foram libertados. E apenas uma semana do acontecimento aqui da Alyson, eles também perseguiram e foram atrás de uma mulher e abusaram somente dela, e ela estava grávida. Isso não impediu que eles fizessem essa atrocidade com ela. Então, voltando aqui pra Alyson, ela tinha acabado de ser abusada, né, e violentada pelo Franz e quase também pelos Theons, estava ali naquela situação horrível. E daí é a hora que eles começam a dizer pra ela que eles realmente queriam libertar ela e deixar ela livre, mas que agora, nesse momento, eles não poderiam fazer isso, porque ela iria contar pra polícia tudo o que aconteceu, ela iria denunciar os dois. Então, eles tinham que tirar a vida dela. A Alyson, ela chega a dizer que ela não vai denunciar, que ela não vai contar pra ninguém, até porque ela não queria contar nem pra família, ela diz isso pra eles, né, eu não vou contar nem pra minha família, porque isso vai machucar muito a minha família, então eu não vou falar pra ninguém, mas não adiantou. O Franz, ele pergunta pro Theon se eles devem acreditar nela, daí eles decidem que não. Nisso, o Franz pergunta o que eles devem fazer com ela, e foi nesse momento que o Theon fala: a gente tem que tirar a vida dela. E isso tudo tá acontecendo dentro do carro. Eles pedem pra ela tirar as roupas que ela tava usando, eles tiram também algumas joias que ela tava usando, e sem que ela pudesse ter qualquer tipo de reação, o Franz começa a esganar a Alyson. Ela fica inconsciente, ela desmaia pela falta de ar, eles arrastam ela pra fora do carro e pegam a faca e começam a dar golpes nela na região do estômago, e foram cerca de 30 facadas. É dito que o Franz, ele focava muito nessa região, assim, na região do estômago, do intestino, do útero, né, do órgão reprodutor da mulher, era muito focado nessa região. Quando eles terminam esses golpes, se afastam do corpo, e quando eles olham, né, eles acreditam que ela vai ficar lá pra morrer, mas eles veem que a perna dela meio que deu uma contraída, deu uma mexida, e daí eles voltam até o corpo da Alyson. Quando eles voltam ao corpo da Alyson, eles começam a dar golpes de faca na região da garganta dela. E foram cerca de 16, 17 golpes. Eles fazem isso e começam a se afastar, entram novamente no carro da Alyson e começam a dirigir. A Alyson, nesse momento, ela disse que só ouvia o carro dela
se afastando, né? A luz também do carro ficando cada vez mais longe. E ela começa a sentir também umas roupas caindo perto do corpo dela, como se na hora que eles saíram com o carro, eles começaram a jogar as roupas que ela estava usando perto dela. E, gente, esse momento é muito terrível, tá? E eu vou dizer pra vocês que toda vez que chega nesse momento, pra mim é bem difícil. Eu não sei como vai ser eu contando aqui pra vocês, mas é um momento bem aterrorizante, ele não é fácil de escutar. Mas vamos lá, vou tentar aqui explicar pra vocês o que aconteceu e infelizmente dessa vez eu vou ter que ser um pouquinho mais gráfica pra vocês entenderem a intensidade do que aconteceu, pra depois a gente comentar no final do vídeo, né, tudo isso. Mas enfim, chega o momento que ela tá ali e a única coisa que ela pensa é que ela vai perder a vida, que ela não vai sobreviver, e ela pensa em, com a mão dela, escrever na areia que tava ali ao redor dela o nome dos dois indivíduos que atacaram ela, porque ela pensou assim, a polícia vai me encontrar, então eu vou ter que dar um jeito desses caras serem pegos. Olha o que essa mulher pensou nesse momento. Aí vem uma parte que é bem emocionante, né, e eu vi a entrevista onde ela conta realmente isso. Teve algum momento onde ela tava ali no chão, tentando entender o que estava acontecendo, em que realmente ela não sentiu nada e ela se viu de fora do corpo. Ela disse que nesse momento ela não sentia nada, ela não sentia dor, nada, ela sentiu só um silêncio, não tinha barulho nenhum. E ela olhou e ela viu o corpo dela no chão, né? Era um lugar meio cheio de areia e folhas e tal. E ela se olha e ela disse que nesse momento ela sentiu que ela poderia escolher. Eu quero viver ou eu quero morrer? E ela escolheu que ela queria viver. Ela disse numa entrevista que eu vi que ela conseguiu olhar pra si mesma, assim, e ela sentiu pena, assim, ela sentiu uma coisa assim do tipo, não, eu preciso salvar essa pessoa, só que essa pessoa era ela mesma, né? E nisso, quando ela percebe, ela de repente ela já tá no corpo dela novamente. Eu não sei, gente, eu acho assim que a gente não tem como duvidar dessas coisas. Muitas pessoas já relataram que tiveram essa experiência de você sair do corpo e meio que entender que você tá entre a vida e a morte e alguns segundos ali de reflexão, digamos assim, ou alguma coisa que você consegue ter noção do que tá acontecendo. Eu não duvido, eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente não entende nesse mundo, né? E ver ela contando é muito intenso, assim, né? Mas enfim, essa história é muito... me pega. A Alison, ela disse que ela tinha um forte instinto de que ela não queria ir embora, que apesar de tudo que estava acontecendo ali, ela sentia uma paz, ela se sentiu tranquila, e ela disse que ela sentia que era muito mais fácil ela desistir e apenas, né, acabar perdendo a vida, mas ela tinha um sentimento que ela sabia que ela precisava ficar. E foi nesse momento que ela, digamos assim, voltou pro corpo. Ela abre os olhos e ela começa a ver umas luzes, e ela percebe que essas luzes são faróis de carros, né? E que eles estão, né, sempre descendo, e ela precisava chegar nesse local para pedir algum tipo de ajuda. E quando ela volta, digamos assim, pro corpo, ela começa a entender o estado que ela tava, e é simplesmente amedrontador. Ela começa a sentir que tem algo muito molhado perto da perna dela, e essa coisa muito molhada eram os intestinos da Alison. Ela tava praticamente com tudo pra fora, assim, gente. Ela só conseguiu ver que a jaqueta jeans dela tava próxima, e ela pega essa jaqueta jeans e meio que coloca aqui no abdômen dela pra segurar tudo que tava saindo, pra meio que colocar no lugar novamente. Gente, eu não consigo imaginar o que essa menina passou, a dor que ela devia estar sentindo. Ela também, ela percebe que a respiração dela tá estranha, assim, que ela tá muito barulhenta, que ela tá muito alta. E isso, obviamente, era devido aos ferimentos que ela tava na garganta, porque a traqueia dela tinha sido perfurada. Então o barulho que ela tava escutando era do ar entrando e saindo ali por todos esses buracos que estavam na garganta dela. E aí, nesse momento que ela pega a jaqueta, ela fica segurando e ela vai meio que se arrastando até as luzes que ela tá vendo na rua.
se arrastando, chegando cada vez mais próximo, só que ela vê que ela vai demorar muito pra chegar ali, que ela tá perdendo as forças, então que ela precisa se levantar. E ela até descreve esse momento que parece que uma força fez ela se levantar do nada, uma luz, alguma coisa assim. Ela diz numa entrevista que parece até que alguém, né, levantou ela, assim, porque não sei como que ela teve forças pra levantar. Mas quando ela se levanta, outro momento agoniante acontece. Ela tava se arrastando, ela conseguia enxergar, né? Só que quando ela levanta, de repente tudo ficou preto. É muito agoniante, gente, mas eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu. Ela não tinha percebido que ela tava totalmente cortada, né, nessa região aqui da garganta. E o que aconteceu é que a cabeça dela literalmente caiu pra trás. E nessa de cair pra trás, eu não sei explicar exatamente, né, porque eu não sou médica nem nada, mas aparentemente, pelo que eu entendi, nessa da cabeça cair, algum nervo, alguma coisa ali da visão foi pressionado, né, como se fosse pinçado, e ela não conseguia enxergar. Então quando ela percebeu isso, ela teve que literalmente pegar a cabeça dela e colocar no lugar. Então nesse momento ela tá segurando a região do abdômen dela com a jaqueta, ela tá segurando a cabeça dela para que ela fique no lugar e ela consiga andar até a estrada. Sério, eu acho que nem em filme eu vi uma cena tão agoniante quanto essa. Nesse momento ela, óbvio, acreditava que não ia conseguir, e quando ela chegou próxima à estrada, a única coisa que ela pensava era assim: eu preciso chegar, nem que seja no meio da estrada, alguém precisa me ver, porque a minha mãe precisa me encontrar. Ela achava assim que se ela caísse ali mais no meio do mato, qualquer coisa assim, talvez ninguém encontrasse ela. Então, se fosse pra ela perder a vida, se fosse pra ela desmaiar ali de dor, alguma coisa assim, que fosse ali num local onde as pessoas iriam encontrar ela facilmente. E várias vezes, né, antes dela conseguir chegar até a estrada, ela relata que ela levantava, ela caía, ela levantava de volta e caía de volta. Então, assim, não foi um trajeto fácil, onde ela simplesmente foi de uma vez, né? Exigiu dela muita força, né, que eu sinceramente não sei de onde ela conseguiu. Eu não consigo imaginar a dor que ela tava sentindo, mas a vontade que ela tinha de viver, de ser encontrada, né, de pedir ajuda foi maior que tudo isso, assim, pra mim arrepia esse momento. Teve um carro que parou perto da Alison e ela podia sentir que tinha um carro ali estacionado próximo a ela, ela conseguia ver que o farol tava próximo, mas ninguém vinha pra ajudar ela, e esse carro simplesmente vai embora, assim. Eu consigo imaginar a visão que esse carro teve, né, de às vezes até nem acreditar naquela visão, porque lembrando aqui, ela tava sem roupas, né, totalmente ensanguentada. Foi algo muito amedrontador. Inclusive, posteriormente, a Alison, ela chegou a dizer que ela não culpa essa pessoa que não parou o carro, porque era uma visão muito amedrontadora, uma visão muito terrível, e que provavelmente a pessoa ficou com medo e seguiu com o carro. E parece que as coisas, quando elas são para acontecer de um determinado jeito, elas vão acontecer desse determinado jeito. Então eu acho que tem um motivo também por esse carro não ter parado, esse primeiro carro, né? Porque teve um outro carro que chega e ele também para próximo a Alison. E esse carro para, existiam algumas pessoas dentro do carro e essas pessoas começam a gritar, eles estão amedrontados, estão com medo, com pavor. E uma dessas pessoas chega próximo a Alison. E ele instantaneamente chega e fala que tudo vai ficar bem, que é pra ela ficar calma e que ele iria cuidar dela. Esse homem era Tian Ellard, de 20 anos, e ele tinha acabado de completar o primeiro ano na faculdade de veterinário. Então ele tinha essa familiarização com anatomia, digamos assim, não do ser humano. Ele sabia mais ou menos ali como lidar com essa situação. Então ele vê mais ou menos como a Alison tá, ele tenta estancar o que ele consegue estancar e tentar levar ela com segurança para um hospital, para que ela pudesse fazer uma cirurgia e tudo acabasse bem. Então esse homem ter parado ali foi algo essencial, porque por mais que ele não fosse um médico nesse momento aqui, o conhecimento que ele tinha de veterinária ajudou muito para que ela conseguisse ir até o hospital com vida ainda.
E eu vi em algumas fontes que esse cara, ele tinha um celular, o que não era algo comum nessa época. A gente tá falando aqui de 94. Então não era todo mundo que tinha um celular, o que torna isso cada vez mais significativo, né? De que parece que era para esse homem parar ali porque ele tinha esse conhecimento e porque ele estava com o celular. E depois ainda ele vai aparecer aqui no nosso caso, mais lá pro final, de uma maneira muito, muito bonita. Enquanto ele tá ali tentando cuidar dos ferimentos da Alison, ele tenta não demonstrar pra ela o quão grave ela está, né? Porque ele tenta passar calma pra ela, ele quer que ela fique tranquila, ele quer que ela acredite que tudo vai dar certo. Então ele não poderia olhar pra todos aqueles ferimentos, pra todo o estado que a Alison tá e ainda parecer desesperado, né? Tudo ficaria pior. Então foi muito essencial também esse comportamento que ele teve nesses primeiros cuidados com a Alison. Teve também uma outra pessoa que parou depois que ela já estava recebendo esses primeiros cuidados, e essa pessoa tinha um cobertor dentro do carro, conseguiu fazer com que a Alison mantivesse ali a temperatura do corpo, o que obviamente também ajudou. Nesse momento a Alison ela não conseguia falar, né, com ele, ela não conseguia responder o que tinha acontecido com ela nem nada. Então ele faz um combinado com ela ali para eles conseguirem se comunicar. Quando a resposta dela fosse sim, era para apertar a mão dele 2 vezes e quando fosse não, 1 vez, para eles conseguirem se comunicar. Ela consegue dizer para ele, né, dessa forma, ele fazendo algumas perguntas, que eram 2 agressores que fizeram aquilo com ela. Ela consegue até dizer a cor do carro e também a marca do carro, tudo nesse esquema ali do sim ou não. E também ela conseguia às vezes fazer o desenho da letra, né, do carro. Por exemplo, um momento ele pergunta qual era a cor do carro e ela desenha um Y, meio que assim, na frente dela, assim como se fosse um Y, né, que é yellow. Então ele já conseguiu ali umas primeiras informações do que tinha acontecido com ela, e ele também estava fazendo isso para que ela ficasse acordada, né, até o socorro chegar. E a ambulância, ela demorou cerca de 50 minutos para chegar. E eu também vi que quando eles já estavam com a Alison dentro da ambulância, eles dirigiam muito devagar até o hospital. Então, assim, demorou um tempão pra Alison ainda chegar até o hospital. E foi inclusive o Tian, né, que é esse cara que ajudou, que teve que ficar falando, ó, vai mais rápido. Eles não estavam nem com a sirene da ambulância ligada. Eu não entendi por quê. Em algumas fontes e alguns youtubers que falam mais sobre a opinião e tal, eles falam que eles acreditam que talvez eles pensaram que não tinham o que fazer com a Alison, assim, que talvez ela já tivesse morta, que talvez não fosse nem possível fazer alguma coisa por ela. Eu não sei se é exatamente isso. Quando eles chegam ao hospital, o Tian, ele fala pra Alison que ele vai ficar ali o tempo inteiro e ele vai estar ali a hora que ela estiver acordada, depois que os médicos fossem cuidar dela e tudo mais. Ele realmente estava muito preocupado com a Alison. Eu vi, gente, que foram principalmente 2 médicos que cuidaram da Alison, e quando eles viram o estado que ela estava, foi algo que até eles ficaram muito, muito chocados. Teve um médico que disse que só o estado que estava a garganta dela já seria motivo para ela não estar mais com vida. E o que eu falei para vocês do tempo que levou, né? Ela foi encontrada pelo Tian mais ou menos umas 2h45 da madrugada. Ela chegou no hospital às 5 da manhã, então olha o tempo que demorou, né? Até a hora que ela foi encontrada, até a hora que a ambulância teve que vir, depois a ambulância teve que levar, até a hora que ela estava ali na mesa da cirurgia. Essa primeira cirurgia da Alison demorou cerca de 3 horas, e tem uma fonte que eu assisti um vídeo que ela detalha bem a cirurgia, assim, gente, só que eu achei um pouco gráfico demais pra eu trazer pra vocês, assim, mas eu posso tentar dar assim pra vocês uma ideia, né? Porque não é só a Alison chegou ali, eles fecharam os cortes e beleza. Não, vamos lembrar que ela tava com os intestinos e tudo pra fora, e ela tava ali num lugar cheio de areia, cheio de folhas, então eles demoraram muito pra praticamente limpar toda essa área primeiro, tirar qualquer resquício ali do chão que ela tava, e eles tiveram que literalmente lavar
toda essa parte que tava pra fora, antes de colocar tudo no lugar e fechar tudo certinho. Foi algo que marcou muito os dois médicos que trabalharam. Tem um deles que ele fala, se eu não me engano, no documentário dela, mas você encontra no YouTube também, e ele se emociona até hoje em falar do caso da Alison. Ele chora porque foi algo muito, muito forte, né, na carreira desses dois médicos. Bom, nesse momento aqui eles precisavam avisar a mãe da Alison o que tinha acontecido. Agora vocês imaginem como foi para essa mãe receber essa notícia, porque ela tinha falado com a Alison durante esse dia, né, durante o dia que ela foi pra praia com os amigos e tudo mais, porque elas se falavam muito frequentemente. Então, a última vez que ela falou com a filha, tava tudo bem, a filha tava feliz, curtindo um dia de sol com amigos, comendo pizza, jogando jogos de tabuleiro, e de repente agora ela tava recebendo essa notícia de que a filha tava numa cirurgia porque ela foi brutalmente atacada, que ela era uma sobrevivente porque de tudo que ela sofreu, o resultado esperado era que ela não tivesse mais ali. Ela achava que tava tudo bem e a filha dela tava passando por tudo isso sozinha. A mãe chega no hospital e já de cara ela encontra com o Tien, que foi esse cara que salvou a vida da Alison, e ela é muito grata por ele. A melhor amiga da Alison também vai ao hospital e ela se sentiu extremamente culpada, porque ela dizia que se não fosse por ela, né, a Alison não precisaria dar carona, ela já estaria dentro de casa e nada disso teria acontecido. A gente não tem como ficar pensando sempre dessa maneira, porque senão a gente nunca sai de casa. E às vezes até dentro de casa pode acontecer alguma coisa, né? O culpado de tudo isso, obviamente, são esses caras que fizeram isso com a Alison e jamais a amiga dela. Ela era esse tipo de pessoa de ajudar as amigas, ela não ia deixar a amiga voltar pra casa com o filho sozinha, ela queria ter a certeza de que a amiga estava segura. Então ela sempre pensava nos outros, né, antes dela. O que faz a história da Alison ficar muito mais emocionante pra mim é o tipo de pessoa que ela é. Eu já vou falar mais, assim, um pouquinho dela, né, mas ela realmente me passou, assim, algo muito, muito bonito quando eu tava pesquisando aqui pra trazer pra vocês. E quando essa amiga entrou na sala, né, depois que a Alison já tinha passado pela cirurgia e tudo mais, foi uma das primeiras coisas que essa amiga disse pra ela, e a Alison de maneira nenhuma fez ela se sentir culpada. Na verdade, ela só queria saber se a amiga estava bem e dizer que ela estava bem e que isso bastava. E o mais incrível de tudo isso, gente, porque ela passou por essa cirurgia toda, ela tava entubada nesse momento também, então ela não conseguia, né, falar nem nada, mas ela queria contar, né, ela queria ajudar a pegar esses dois caras. Em nenhum momento, assim, ela quis, como é que eu vou dizer assim, ela não quis ficar sentindo pena de si mesma. Ela usou tudo isso que tava acontecendo com ela como força pra pegar essas pessoas. Ela queria dar o máximo de informação possível. Ela tava entubada, tudo mais, depois da cirurgia, mas ela acabou tirando, pedindo autorização, né, dos médicos e tal, pra tirar, porque ela queria poder contar tudo o que aconteceu com ela. E nesse momento ela não quis ter pena dela mesma, então ela contou exatamente tudo o que aconteceu, sem medo de que aquilo fosse de repente chocar, ou que as pessoas fossem achar de alguma forma que ela tinha alguma culpa nisso, o que comumente acontece, né, quando uma mulher é abusada, né, sempre tem alguém pra falar que a culpa era dela, porque tava aquele horário sozinha, porque que foi levar a amiga, porque várias coisas. Mas nesse momento ela queria contar exatamente o que aconteceu e contar todos os detalhes que ela sabia, porque ela queria que esses dois caras pagassem pelo que eles fizeram. Então a polícia, ela chega com um caderno, um álbum, digamos assim, onde tinham várias fotos de vários criminosos procurados, que já tinham passado pela polícia, né? Aquelas fotos de ficha policial. Ela começa a olhar essas páginas, ela olha, ela volta, e daí ela começou a sentir que todas as fotos ali, elas estavam meio que parecendo uma pessoa só. E nisso o policial fala assim, não, então para um pouco, descansa, respira, e daqui a pouco você começa a olhar novamente. Ela faz isso e chega uma página, quase as últimas páginas, ela reconhece o Franz. E acontece que esse detetive, esse policial que tava ali perguntando pra ela, ele já desconfiava que era o Franz, porque ele já estava investigando toda essa vida criminosa aí do Franz, esses últimos ataques que tinham acontecido. Ele já tava na cola dele.
E esse detetive, ele não conhecia só o Franz, né? Ele conhecia o Theons também, porque nessa altura ele já sabia que os dois atuavam ali juntos, né? Era uma dupla criminosa. Então, eles vão atrás deles dois e eles encontram os dois dormindo no apartamento que era do Franz. E quando eles chegam na delegacia, eu acho que eles tinham essa ideia de que eles iriam escapar novamente, né? Que, mais uma vez, alguém deve ter denunciado eles, ou de repente alguma das outras vítimas que eles fizeram, né? Tinham denunciado ele novamente, a polícia ia chamar para interrogatório e acabar liberando eles por fiança, como já tinha acontecido anteriormente. Porque nem passava pela cabeça deles que a Alison estava viva, né? Então, nesse momento, eles não sabiam que eles estavam sendo chamados ali por causa da Alison. E quando o detetive traz o Theons pra falar sobre o porquê que ele estava ali, ele nem tinha ideia, né? Como eu falei, que a Alison estava viva, então ele achava que era só mais aí alguma entrevista, um interrogatório de rotina que ele já estava acostumado. E foi nessa hora que ele fala que ele tá sendo acusado de tentativa de homicídio. E nisso se espanta, né? E pergunta, como assim tentativa de homicídio? E é a hora que o detetive fala, então, a garota que você pegou, abusou, violentou, fez tudo aquilo com ela, tentou tirar a vida dela, ela sobreviveu e ela identificou você. E ao invés dele negar ou qualquer coisa do tipo, ele simplesmente tira um anel que ele estava usando, joga na mesa e diz que aquele anel pertence a Alison. Ele disse que não ia ajudar nesse momento ele começar a mentir, tentar se defender de alguma forma, então ele fala que era exatamente isso que tinha acontecido, que nesse dia o plano era exatamente esse, encontrar uma vítima, né, uma mulher, sequestrar, roubar o carro dela e depois violentar. Ele falou que inicialmente eles estavam dirigindo, tentando procurar uma vítima, quando chegou um momento que ele resolveu ir para uma festa, né, ele vai ali para um barzinho, e o Franz começou a procurar uma vítima em potencial, e foi nesse momento que ele encontrou a Alison. Ele também contou que depois de tudo que aconteceu, eles voltaram para o apartamento dele, tomaram algumas cervejas e foram dormir. Quando eles trouxeram o Franz para interrogar, eles já tinham todas essas informações e eles passam isso pro Franz e o Franz simplesmente concorda com tudo. Ele também não negou em nenhum momento. E o Franz disse que foi bom que eles pegaram ele aquele dia porque naquele dia ele pretendia fazer a mesma coisa com outra pessoa. Bom, enquanto eles aguardavam o julgamento dos dois, a Alison também, né, tava se recuperando. Ela nunca conseguiu voltar pro apartamento onde ela morava, ela teve que se mudar, né, e é totalmente compreensível, apesar de que não aconteceu no apartamento em si, mas era uma região que toda hora que ela chegasse ali, ela ia ter que reviver todo esse momento, então ela não quis mais voltar a morar lá. Eu vi, gente, um detalhe aqui, que eu tava esquecendo de contar, que eu não sei se exatamente foi o detetive principal que tava aqui investigando o caso, mas teve um momento que eles tinham que levar, né, os dois pra prisão. Esse detetive, ele não quis algemar os dois caras aqui, né? E por que ele não quis algemar? Ele disse que ele ia deixar eles sem algemas, porque se eles tentassem fugir, ele poderia atirar nos dois. E isso pra ele não seria nenhum problema. Então, esse detetive, ele ficou muito, muito motivado, né? Não só o detetive, pelo que eu vi em toda a história. O detetive, né? Os policiais que trabalharam no caso, a promotora, todo mundo, assim, quis colocar toda a força possível para que esse caso tivesse a condenação correta, para que eles ficassem presos. Todo mundo ficou com muita raiva, né? Muito ódio desses dois caras e não tem outra coisa, acho que você possa sentir por esses dois monstros, né? Todo mundo pegou como se fosse um problema pessoal. Senti muito isso nas fontes, assim, principalmente entrevistas que mostram o pessoal que trabalhou nesse caso. O julgamento começou dia 12 de junho de 95. E o Franz, ele tava se declarando inocente por motivo de insanidade, porque nesse momento ele começou a dizer que ele tava possuído por um demônio e tudo mais, todas essas coisas. No julgamento, eles trouxeram aquelas mulheres que foram atacadas e abusadas por eles anteriormente, que eu citei aqui, né? Todas elas foram depor nesse julgamento. Uma das mulheres que foi depor foi uma mulher que teve quase que a mesma dinâmica que a Alison. Ela tava
trabalhando dentro do carro dela, ela foi inspecionar uma pizzaria, era o trabalho dela, era esse. Então ela tava ali dentro do carro, fazendo algumas anotações, alguma coisa assim. Ele também chega, faz ela ir pro carro do passageiro, ele faz as mesmas coisas que ele fez com a Alison. E ele chegou até pegar algumas flores que tinha ali perto da onde ele tava fazendo tudo isso com ela e entregou pra ela, dizendo que ela era uma pessoa incrível e que ele tinha que compensar ela de alguma maneira. Teve a vítima que eu falei pra vocês que era a mulher grávida e teve uma outra mulher que foi a que eu disse pra vocês que foi atacada no mesmo dia ali da Alison. Na verdade, ela não foi atacada, né? Eles tentaram atacar ela. Ela disse que percebeu quando o Franz estava vindo pro carro dela, assim, numa atitude meio suspeita, e ela tranca as portas do carro pra ele não entrar, então ele acaba saindo. O Franz, principalmente, ele sempre voltava com essa ideia do diabo, que quando ele tinha 15 anos foi quando ele deixou o diabo entrar na vida dele, que desde então ele tinha que ficar fazendo essas coisas, temendo pela vida dele, mas que era tudo o diabo que mandava ele fazer, todas essas coisas, né? Mas não colou. Ele ficava falando isso, a defesa trouxe muito disso, mas simplesmente foi uma defesa muito fraca, né? Então o juiz sentenciou os dois à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Porém, havia uma lei que foi aprovada na África do Sul que qualquer um que fosse condenado antes de outubro de 2004 poderia ter a oportunidade de usar créditos que foram ganhos pelo tempo cumprido, o que daria a eles a possibilidade de serem liberados, já que os dois se qualificavam sob essa nova lei. Então, pelo que eu entendi, depois que teve essa lei aprovada, então, por mais que eles fossem condenados sem a possibilidade de condicional, por causa dessa lei, agora eles tinham essa possibilidade. Então, de 2 em 2 anos, mais ou menos, eles ficam pedindo a liberdade condicional. Todas as vezes foram negadas, mas a gente fica pensando no que a Alison tem que ficar passando a cada 2 anos, ou 2 ou 3 anos, quando eles ficam pedindo essa liberdade, né? Ela tem que reviver tudo isso novamente. Mas até agora, eles ainda estão presos. E eu acho, gente, que vai continuar, né? É muito complicado, eu acho. Eu não sei como funcionam as coisas lá na África do Sul, né? Mas é um caso que teve muita repercussão, né? Existem muitas e muitas petições online, né, sobre esse caso, justamente para que eles fiquem na prisão. Então eu acho bem difícil um juiz conceder para esses dois a liberdade condicional. Bom, sobre a Alison, né, depois de todo esse ocorrido, a Alison, ela foi uma das primeiras mulheres na África do Sul a colocar a cara, né, e falar sobre o estupro, né, sobre o que aconteceu com ela. Então ela foi muito, muito importante para outras mulheres. Ela escreveu um livro, né, sobre a história dela, e isso ajudou muitas e muitas pessoas. Bom, a Alison, depois do julgamento, ela conta que foi a hora que ela teve que realmente se reerguer, né? Porque ela disse que até ali eles serem condenados, ela estava movida por uma força de justiça, de fazer eles serem presos e condenados. E quando tudo isso acabou, digamos, né, quando eles foram condenados, foi a hora que ela teve que lidar com tudo que aconteceu com ela. Foi a hora que ela se sentiu ali sozinha para lidar com tudo que tinha, né, ficado e marcado a vida dela. Então ela entrou numa depressão muito, muito profunda. Eu vi uma entrevista dela que eu achei, gente, essa mulher, ela tá em outro nível de alma, de espírito, eu não sei. Porque ela disse que quando ela tava em depressão, chegou um momento que ela se perguntou assim: bom, quando você tava lá deitada naquela areia, daquele jeito que você tava, você teve uma escolha entre viver e morrer, e você escolheu viver. Então era isso que ela tinha que fazer, ela tinha que viver, ela tinha que sair daquele luto, daquela depressão que ela tava, né? E ela fala também muito sobre a raiva, sobre o ódio, a vingança dos dois caras, né? Porque a entrevistadora, ela pergunta isso pra ela. Ela fala assim: quando a gente escuta a sua história, a gente fica com muita raiva, a gente fica com muito ódio. Como é que você consegue passar por cima disso, né, e pregar aí o amor depois de tudo isso? E ela disse que ela teve esse momento. Ela teve esse momento de sentir raiva, de sentir ódio, mas também foi um momento que ela parou e ela pensou o seguinte, que esses dois caras, eles tiveram o poder sobre ela naquele momento, né, naquele episódio terrível na vida dela. Eles tiveram esse poder e acabou. Eles não vão mais ter poder nenhum
na vida dela ou nos pensamentos dela. E foi isso que fez com que ela parasse de ficar cultivando esses sentimentos, né, de ódio, de raiva, de vingança, que na verdade só faz eles terem mais poder sobre os sentimentos, sobre a cabeça dela, sobre a mente dela. Então foi a hora que ela decidiu colocar pra trás e assim, eles tiveram esse poder lá atrás, agora eles não têm mais, né? Então eu achei muito acima, né, se a pessoa conseguir tirar uma lição de tudo isso, assim, de tudo que ela passou. E gente, sabe o que é muito curioso quando eu vejo a Alison falando nas entrevistas? Teve uma específica que eu assisti, quando ela vai contar o que aconteceu com ela chega a falar mais ou menos isso, assim, que ela prefere que ela conte o que aconteceu com ela, porque ela sabe o quanto é difícil quando a outra pessoa tem que contar. Porque ela sabe o quanto aterrorizante foi, né? Quanto agoniante realmente, né? Quando a gente começa a imaginar essa parte física de que ela passou, né? E quando ela tá contando isso pras entrevistadoras, ela conta de um jeito que parece, assim, que ela não quer assustar as pessoas, sabe? Ela não quer fazer as pessoas se sentirem mal por uma coisa que ela passou, gente. Dá pra ver realmente que ela tem uma alma muito boa, assim, que ela não tem nada de ruim dentro dela. Então, quando eu vejo entrevistas com ela, assim, é muito emocionante de ver ela falar. Eu me emociono sempre quando eu vejo esse caso, assim, quando eu vejo a luta dela depois de tudo isso, o quanto ela foi importante, né? E não tem como, gente, não tem como a gente não olhar pra essa mulher e ver que realmente ela nasceu de novo, ela escolheu viver e é isso que ela fez. Ela tinha uma missão, acho que pra cumprir aqui ainda, né? E é o que ela tá fazendo até hoje. A gente acha que acabou, né, o tormento dela, mas depois aí de tudo isso que aconteceu, teve dois eventos aqui que eu consegui pesquisar que eu achei, sério, ele é incrivelmente difícil de acreditar que aconteceu assim como o que aconteceu realmente com ela. Uma dessas coisas foi que, por aquela razão que a gente sempre fica sem entender, o Franz conseguiu uma noiva na cadeia, né, na prisão. E a mãe dessa noiva chegou a escrever pra Alison, pedindo pra Alison ajudar a libertar o genro querido dela. Primeiro, eu não consigo acreditar que ele conseguiu uma noiva e que a mãe dessa noiva concorda com essa relação e ainda vai entrar em contato com a Alison. Quando isso aconteceu, a Alison entrou em contato com as autoridades, achou um absurdo tudo isso, como que essa mulher tinha o contato dela e tudo mais. São coisas que ela teve que lidar posteriormente, assim como o Franz lá da cadeia, dizendo que ele teria que ter parte em todos os lucros das coisas que a Alison tava ganhando aí com a história da vida dela, né? Porque ela fez um filme meio documentário, ela fez o livro, ela dá palestras. Ele queria parte nos lucros, porque segundo ele, se ele não tivesse feito tudo que ele fez com a Alison, nada disso teria acontecido. É inacreditável, gente, que exista uma pessoa dessa ainda, viva, na cadeia. Eu não sei até que ponto a maldade humana pode chegar mais. Bom, falando de coisas legais desse caso aí, né, depois que aconteceu tudo, a Alison, contrariando qualquer probabilidade, ela conseguiu engravidar. Ela se casou e engravidou, porque vocês imaginam todo o dano que ela teve nessa região abdominal, mas ela conseguiu engravidar. E ela não só engravidou de um filho, ela teve dois meninos. Olha que legal essa parte, gente, é muito sensacional. Lembram daquele cara que eu falei pra vocês que salvou a vida da Alison, né, que tinha feito ali 1 ano de veterinária? Pois bem, depois que ele teve todo esse encontro com a Alison, ajudou a salvar a vida dela, ele decidiu desistir da veterinária e foi pra medicina. E ele se tornou médico. E ele foi o obstetra que fez o parto do 2º filho da Alison. Gente, me arrepia, nossa. Porque assim, o cara salvou a vida da Alison. Se não fosse por ele naquele momento, talvez ela não tivesse conseguido. E anos depois, se eu não me engano, 12 anos depois de tudo acontecer, ele ainda ajudou a Alison a dar à luz a outra vida, né, que foi o 2º filho dela. Gente, isso é muito bonito, assim. Ai, essas coisas mexem muito comigo, gente. Desculpa, fazia tempo que eu não me emocionava num caso, né, mas esse realmente não tem como, pra mim não tem como. É algo muito além, né, as coisas que acontecem desde o momento que esse cara parou ali, tudo que aconteceu, como ela sobreviveu, da onde veio essa força. E inclusive os médicos, né, médicos, eles falam que tudo que eles fizeram ali, né, pra salvar a Alison e tudo mais, mas eles dizem que
Por mais que eles consigam explicar tudo que eles fizeram ali, eles conseguem concordar, os dois médicos, que junto com tudo isso teve um milagre, assim. It's a miracle. I really don't have a scientific answer. Yes, we can debate and talk all the academic stuff. Obviously, we must accept that it is a miracle. Eles mesmos assumem isso, porque o estado que ela chegou lá era realmente de dizer, não, ela não vai sobreviver. E ela sobreviveu. E tá aí até hoje, e falando muitos assuntos importantes para as mulheres. Vou deixar aqui embaixo também links que eu encontrar para o livro dela, o filme que ela também ajudou a produzir, que é um filme, tem encenação, mas tem as coisas que ela fala e pessoas envolvidas no caso também que estão falando, então é meio que um documentário, né? Detalhes aqui que eu encontrei também foi que o pai do Franz acabou tirando a própria vida 2 anos depois que o filho foi condenado, e aparentemente foi porque ele não conseguiu lidar com o que o filho fez. Eu recomendo muito que vocês assistam as entrevistas da Alison mesmo, falando, né? Coloca lá a legendinha do YouTube, dá pra entender super, porque é muito, muito tocante ver essa mulher falar. Ela em nenhum momento ela se culpa, ou ela se vitimiza, ou ela quer que vocês tenham dó dela. Pelo contrário, o jeito que ela fala, na verdade você só admira mais a força dela e, na verdade, você quer conhecer ela, você quer conversar com ela, porque ela parece realmente ser um ser humano, como eu disse, assim, com um espírito muito, muito elevado. E a lição que a gente tira desse caso, né, gente, eu vou tentar não me emocionar aqui. Eu sempre gosto de tirar algo positivo de tudo. E nesse caso é que a gente sabe que viver não é fácil, né? A gente sempre vai ter momentos ruins, fases ruins, mas eu tenho certeza que se a gente estivesse num momento, né, como o que a Alison teve, a gente escolheria viver. Só que aí que tá, a gente não precisa, né, e nem quer jamais chegar nesse ponto, né, de ter que ter um momento tão traumático na vida pra gente entender o quanto a vida é preciosa, né, quanto cada dia que a gente vive é realmente um presente, é tudo isso que a gente fala de clichê, de agradecer por cada dia. Porque eu tive essa nítida sensação, né, que às vezes a gente tá lá pra baixo, eu sei que não é fácil, a gente tem nossos momentos e tudo mais, mas eu pensei exatamente isso, tá, mas se eu tô nesse momento ali que ela teve, eu ia tentar sobreviver, eu ia tentar viver, eu ia querer ver minha família, eu ia querer, sabe? Então, assim, a gente não precisa esperar chegar um momento tão ruim, tão traumático pra gente ter esse tipo de sentimento dentro da gente, né, de valorizar cada dia. Que é normal, né, gente? A gente vai ter aqueles diazinhos mais michurucas e tudo mais, mas a gente tem que ter isso dentro da gente, que no outro dia vai ser melhor e que a gente vai continuar. E é uma mensagem boa aqui pra vocês também nesse início de ano de 2023. Eu tô com a voz embargada ainda. É o que eu quero desejar aqui pra vocês, um ano assim de muita luz, muita vida, muitas realizações. E que a gente valorize, né, cada momento, cada dia que a gente tem aqui, nesse mundão de Deus aqui. E eu agradeço muito por cada um que tá assistindo aqui nesse momento, pela vida de vocês, por vocês perderem, entre aspas, esse tempo aqui comigo, né, me levar pro trabalho, pra academia, né, pra faxina, que eu adoro. E é isso, gente, muito obrigada, desculpa novamente aí as emoções, e obrigado por assistir o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo. Tchau!